Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma sugestão da minha amiga Monique, que escreveu nos comentários pedindo para trazer a trágica história dos filhos de Davi. E você também pode fazer a sua sugestão, tá bom? E eu vou trazer com todo carinho. Vamos então ao vídeo. Ele violentou a própria irmã e ainda a humilhou. Esse texto se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 13, e é o tema do vídeo de hoje. Ele nos traz a narrativa da triste história dos filhos de Davi. Também nos chama a atenção como Davi, um rei extraordinário, um rei excelente, também pode ser um pai tão negligente. E vocês vão entender isso no desfecho desse texto. Uma jovem belíssima, filha do rei Davi, com a princesa Maaca, que também era irmã de Absalão. Também tinha Davi um filho chamado Aminon, com outra esposa. Esse caiu de amores por Tamar. Mas, sendo Tamar uma moça virgem e filha do rei, era impossível para que Aminon se aproveitasse de Tamar. Então caiu ele doente. Ele ficou angustiado, porque ele não conseguia pensar em mais nada. Ele só conseguia pensar em Tamar, como que ele faria para conquistá-la, para consegui-la. Ele ficou obcecado, de maneira que não queria comer mais. Tinha ele também um amigo chamado Jonadab, que era primo dele, filho do irmão do rei Davi, filho de Simei. Então esse Jonadab, primo de Aminon, interrogou por que o amigo estava daquela maneira. E logo ele contou para o amigo: eu estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão. Então o amigo logo teve uma ideia satânica, né? Ele disse para o amigo: olha, não fica chateado não, nós vamos resolver isso daí. E ele aconselhou Aminon a se fingir de doente, ficar acamado, para que o pai viesse até ele. E quando o pai chegasse até ele, então ele diria que estava tão triste, estava tão ruim, que ele só queria comer das mãos de Tamar. E assim foi feito. Aminon fingiu-se doente. Davi foi avisado, foi visitar o filho. Chegando lá, Aminon diz para Davi que queria comer apenas se Tamar fizesse com as suas próprias mãos. O rei Davi não pensou duas vezes, nem questionou. Mandou chamar Tamar no palácio e que fosse cozinhar para o seu irmão. Tamar obedeceu, foi até a casa de Aminon, preparou com as suas próprias mãos os pães, os bolos, e quando foi dar de comer para Aminon, ele falou que ele gostaria que as pessoas, que os servos saíssem, que eles ficassem sós. Então, ele mandou que os servos se retirassem, e os servos se retiraram, deixando-os a sós. Então, pediu para que Tamar levasse o alimento para ele no quarto. Tamar obedeceu, até porque o irmão estava doente e ela queria vê-lo melhor. Pois bem, ao chegar lá dentro do quarto, quando Tamar estava dando o bolo para ele, ele a agarrou e falou para ela se deitar com ele. Ela ficou horrorizada, pediu para que ele não fizesse isso, ficou angustiada, mas ele não parava. Ele começou a agarrá-la, começou a querer abusar dela, e ela disse: não, meu irmão, não faça isso, porque não se faz isso em Israel.
Isso é loucura. É melhor você pedir para o nosso Pai para que nós nos casemos. Talvez assim Ele permita. Mas não faça uma loucura dessa. Porque senão você vai acabar com a minha vida e também com a sua. As palavras de Tamar não eram nada para Amnon. Por ele ser mais forte, ali ele a possuiu. E depois que ele conseguiu o que ele queria, ele tomou um nojo tão grande, mas tão grande de Tamar, que ele chamou os servos e falou: arranca essa mulher daqui, joga essa mulher para fora. Olha como ele já disse, essa mulher. Então ele mandou que jogasse ela porta fora. Então ela falou para ele: não faça isso, meu irmão, porque o que você fez comigo foi horrível, mas fazendo isso ainda é pior, porque como ficará a minha honra? Você desgraçou com a minha vida, você acabou com ela. Agora o mínimo que você pode fazer é reparar o seu erro e se casar comigo. Amnon, quanto mais Tamar falava, mais ele nutria nojo por ela. E a Bíblia diz que era maior o nojo que ele sentiu por ela naquele momento do que o amor que ele vinha sentindo a todo aquele tempo. E ele expulsou Tamar dali. E Tamar, porta fora, vestiu a sua túnica, que era costume das moças virgens usarem, filhas de reis. Ela vestiu a sua túnica, saiu dali com a sua túnica. Quando chegou lá fora, ela rasgou a túnica. Ela colocou cinza sobre sua cabeça, porque era o costume que eles faziam quando o seu coração estava despedaçado. Então ela colocou cinza sobre sua cabeça e foi até a casa de Absalão, clamando, gritando, chorando, desesperada. E quando Absalão viu a irmã daquele jeito, logo ele entendeu tudo. E ele perguntou a ela: foi seu irmão Amnon que esteve com você? Então ele a consolou e disse para ela: não faça nada, não diga nada, ele é seu irmão. E ela passou a viver ali, na casa de Absalão, sob a proteção do irmão. E ele não falou sobre esse acontecimento com Amnon, nenhuma só palavra, nem de bem e nem de mal. E Davi, quando soube do fato, ficou furioso. Davi ficou, dá para imaginar a fúria de Davi. Mas Davi não fez nada com Amnon. Davi não tomou nenhuma atitude contra Amnon. E o tempo passou. 2 anos se passaram. E Absalão tosquiava suas ovelhas. Então ele estava comemorando a tosquia das ovelhas. Absalão resolve dar uma festa de grande porte e vai até a casa do pai e o convida. Absalão convida Davi para ir à festa. Mas Davi se recusa, dizendo: não, filho, será muito peso para você. Absalão insiste. Mas Davi se nega. Então Absalão coloca o seu plano em ação. Sabendo que o pai não vai, tudo ficaria mais fácil. Então Absalão diz: se o rei não vai, então pelo menos que os meus irmãos vá. Gostaria que o rei permitisse que os meus irmãos fossem, inclusive Amnon. Então o pai, quando ele fala, inclusive Amnon, o pai até dá uma recuada e fala: por que Amnon iria com você?
Mas aí Absalão convence o pai que gostaria que todos estivessem juntos porque ele estava feliz. Poxa, ele tinha tosquiado as ovelhas, era hora de comemoração. E aquela grande festa não seria legal se não tivesse todos os irmãos reunidos? Então Davi permite que Amnon vá com Absalão. Tudo que Absalão queria. Então Absalão chama os seus moços e diz: quando Amnon estiver embriagado, dê bastante vinho para ele. Quando ele estiver bem embriagado, vocês esperem meu sinal. E ao meu sinal, matem Amnon. E assim fizeram. Levaram Amnon, embriagaram Amnon. E quando Amnon estava bem bêbado, Absalão deu o sinal e os seus servos o mataram. Ali, a espada. E os irmãos, logo ao ver aquela cena, se depararem com aquela cena, pensaram: é uma armadilha. Cada um montou nos seus jumentos e foram embora. Se mandaram todos os irmãos, deixando ali apenas o corpo de Amnon. Absalão foge. Enquanto isso, Davi, que estava lá, então veio alguém e falou para ele: Davi, Absalão matou todos os seus filhos, todos estão mortos. Davi, ao ouvir aquilo, ele ficou atordoado, ele ficou desesperado, ele corria para um lado, ele não sabia o que fazer, ele rasgou suas vestes, começou a gritar, a clamar, mas de repente aparece Jonadab, o maravilhoso Jonadab, aquele do conselho, e diz: rei, não fique triste, não mataram todos os seus filhos, não, mataram apenas Amnon, porque Absalão havia prometido matar Amnon desde quando aconteceu aquela tragédia, quando Amnon abusou de Tamar. Então, Absalão já havia planejado matar Amnon, mas os outros não, estão todos vivos, fica tranquilo, rei. Quando ele ainda falava, um dos servos levanta os olhos e vê uma multidão de gente vindo. Então vê que os filhos de Davi estavam vindo lá junto. Então disse: olha lá, eu não disse? Todos os seus filhos estão bem. Então Davi, naquele momento, ao ver os filhos vivos, abraça todos, mas aconteceu alguma coisa, alguém morreu. Amnon estava morto, isso era fato. E essa confirmação os irmãos trouxeram a Davi. E Davi e os irmãos e todos rasgaram suas vestes e choraram e clamaram e ficaram de luto por Amnon. E depois, logo em seguida, Davi passou a perseguir Absalão. E Absalão passou a viver em Gesur por 3 anos. Porque depois desses 3 anos, o rei parou de perseguir Absalão por já ter se conformado com a morte de Amnon. Ou seja, deixou Absalão em paz. Eu quero deixar bem claro que a minha intenção aqui não é julgar Davi, e sim aprender com seus erros a parte que lhe cabe como pai. Que esse texto tem muitas lições a nos ensinar em relação a como agir com nossos filhos em todos os momentos da sua vida. E é importante salientar aqui também que Davi não era ruim.
Mas Davi carregava um fardo muito pesado sobre os seus ombros, que era a culpa sobre a morte de Urias. Então, mesmo Deus tendo-lhe perdoado, ele mesmo não se perdoava. E a culpa nos mata por dentro e por fora. A Bíblia diz que Davi com 70 anos, já estava velho, destruído. Ao contrário de Moisés, que com mais de 100 anos, a Bíblia diz que ele era vigoroso. Nem os seus olhos escureceram as vistas. Ou seja, a culpa que nós carregamos sobre nossos ombros é o que nos destrói. Se Deus nos perdoou, então temos que nos perdoar para conseguirmos seguir em frente e tomar as nossas atitudes da forma que tem que ser tomada. E foi isso que aconteceu com Davi. E talvez aconteça isso com muitos de nós, porque fizemos alguma coisa de errado no passado, então não conseguimos corrigir o nosso filho porque acha que o pecado nos jogará na cara. Você fez isso, que moral você tem para fazer isso? Mas você se corrigiu, mas você não está mais fazendo aquilo, então por que carregar esse peso sobre as suas costas? E essa é uma das lições que esse texto nos traz também. Porque o diabo nos acusa, ele consegue acusar para que a gente não tenha atitude, como fez com Davi. Davi não tinha coragem de corrigir seus filhos porque ele tinha cometido um pecado muito, muito grande. Ele achava que ele não tinha moral para isso e que Deus estava punindo o tempo todo. Mas Deus não estava punindo. Era ele que estava se punindo. Então, às vezes, não é Deus que está nos punindo, não. Somos nós mesmos. Mas vamos comentar sobre o texto. Bem aqui no começo do capítulo 13, nos primeiros versículos, já fala sobre a paixão de Amnon por Tamar e como ele ficou doente. Agora eu pergunto, esse jovem ficou doente dentro de casa e ninguém percebeu? Ninguém, nem pai, nem mãe, nada? E às vezes não acontece em muitos casos. Quantos casos nós ouvimos falar? Quantos? Que crianças são abusadas dentro de casa e ninguém percebe. A mãe fica sabendo muito tempo depois, quando a criança fala, porque já não está aguentando, por algum motivo ela descobre. Por causa da correria do dia a dia, para sustentar os filhos, os pais às vezes esquecem da proteção. Quantos filhos chegam em casa com objetos diferentes, caros, e eles não perguntam nem de onde veio? E quando perguntam, são logo convencidos pela explicação fajuta que eles dizem: foi meu amigo que me deu. Ah, foi o pai de um amigo que mandou me dar. Então, logo é convencido e nem vai perguntar. Sabe por quê? Porque está correndo demais. Porque não tem tempo para parar um minuto e chegar e corrigir esse filho. Eu quero saber quem foi que te deu isso. Minha filha, por que você está tão triste? Por que você está tão arredia? O que está acontecendo com você? Sabe? Parar para olhar para os nossos filhos. Esse texto nos chama tanto a atenção para isso. Por isso ele está aqui, como uma lição, para nos ensinar como observar os nossos filhos, porque dá sinais. O tempo todo, os sinais estão ali diante dos nossos olhos e nós não enxergamos. Agora observa como o mal trabalha. Ele percebe a fragilidade dos nossos filhos. Ele logo vê a pessoa, o abusador percebe que a criança não tem ninguém olhando por ela, que ele consegue chegar fácil. A criança trazendo objetos diferentes para dentro de casa, logo o cara lá, o traficante, o mundo lá fora vê que pode usar aquela criança a seu favor.
e de repente deparamos com cenas vexatórias, que o filho está sendo preso por drogas, ou roubando, assaltando um banco, assaltando um velhinho na rua, alguma coisa. Então a gente fala, onde eu errei? Como eu não vi isso? Então, observa bem esses detalhes com os nossos filhos, para não deixar que o mal os adote. Porque Jonadab logo percebeu e depois ele articulou. Porque se você ler o texto, porque eu fiz só um resumo, né? Mas se ler o texto, a Bíblia diz que ele era muito esperto. Esse esperto aqui está querendo dizer que ele era sagaz, sabe? E é assim que o mal age. Ele percebe a nossa fraqueza e joga a semente. Perceba que Davi, inocentemente, foi usado para levar sua filha para a toca do lobo. Ele nem perguntou para que, ele nem questionou por que Tamar teria que ir lá, se não poderia ir um médico, uma pessoa que cuidava de doente. Por que Tamar? Porque é mais fácil. É mais fácil entender a explicação que a pessoa está dando ali. Muito mais fácil do que ficar educar. Educar cansa, educar dói, educar enche o saco. Então foi melhor para Davi mandar Tamar ir até lá. E quando Tamar aconteceu tudo aquilo, Tamar não correu para os braços do seu pai. Por quê? Por que Tamar não correu para os braços do seu pai, ela correu para os braços do irmão? Porque o filho sempre corre para o lado que ele vai encontrar proteção. E às vezes o filho não conta para a mãe o que está acontecendo, porque ela não encontra proteção ali. Para quem foi que Tamar foi contar o que aconteceu? Para Absalão. Não foi contar para o pai. E estava certa porque o pai logo em seguida não foi protegê-la. Não foi lá buscar a filha. Olha, filha, aconteceu isso e isso, nós vamos tomar uma atitude. Eu vou proteger você. Você não precisa ficar com essa vergonha sozinha. Não. A Bíblia não fala de que Davi foi ter com Tamar. Não fala. Mas a Bíblia fala que Davi se irou. Davi ficou furioso. Mas ele só ficou furioso, ele não tomou atitude nenhuma. Quantas vezes você vê uma pessoa explodir? E eu não aceito isso, mas também não faz nada. Isso foi o caso de Davi. E depois, mais adiante, o próprio Absalão usou novamente. Mas aí foi para levar Amnon para a morte. E quando Absalão chamou o pai, em vez do pai perceber que a situação estava diferente, porque Davi era um cara estrategista. Davi não era nenhum bobo, não. Davi não era nenhum daqueles pai bobão, não. Davi era um rei. Um rei que conseguiu o seu reinado através de muita luta, de muita conquista, de muita batalha, muita estratégia. Como ele não percebeu que Absalão, o que estava pretendendo contra Amnon? No mínimo, o rei Davi deveria mandar alguns servos, alguns soldados dele, observar e ficar próximo a Amnon para ver o procedimento. Era a primeira vez que eles estavam se unindo depois do acontecido. Então era no mínimo. Mas se preocupar, é melhor entender as explicações que o filho está dando. É isso que muitos de nós fazemos. Nós aceitamos para não ter que ficar brigando, para não ter que ficar discutindo com nossos filhos. E nesse caso, ficou uma presa fácil. Absalão usou o próprio pai, que permitiu que o filho fosse. E aí aconteceu a tragédia. Depois vamos chorar, né? Porque depois que Inês é morta, não tem mais jeito, né? É chorar, é clamar. Então, por quê? Para que nós não venhamos chorar amargamente, como Davi chorou, que esse é só o começo. Essa é só a ponta do iceberg.
porque a casa de Davi começou a ruir aí. Mas vai acontecer muito mais, e eu vou fazer outros vídeos trazendo a continuação dessa história, porque não vai parar aí, esse é só o começo. E vocês vão entender como que a casa de Davi foi só desmoronando por causa da sua própria negligência, porque ele não tomou as atitudes que deveria tomar no momento certo. Por isso esse texto é tão rico em lições, para que nós venhamos entender que se nós não tomamos atitude, o mundo toma. Se você não educa seu filho, o mundo educa. Se você não protege seu filho, o mundo devora. Nós, pais, temos a responsabilidade sobre nossos filhos para ensiná-los a caminhar na vida. E depois que eles já estiverem ensinados, a Bíblia diz, então eles conseguem caminhar sozinhos. Mas nós temos essa responsabilidade, sim, sobre nossos filhos. Amém, pessoal? Que permaneceram aqui comigo até o final, eu gostaria de agradecê-los muito, que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, pedir para você deixar o seu comentário e diga, faça uma sugestão de história para que eu venha trazer também, como eu fiz com a minha amiga Monique. Então, para todos vocês, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye!